Bora, fiel, se liga nesse quarto dos donos da bola. Começa trazendo mais informações sobre o novo técnico do Corinthians. Será que realmente é Dorival mesmo? E ele trouxe outros nomes agora aí, que pode ser que chegue no Coringão, que pode estar negociando ou não, né? Depende do que vai acontecer hoje à tarde. Lembrando que o Dorival e o Fabinho Soldado tem uma reunião agora, no final da tarde, para definir, para bater o martelo ou não. Comenta aí qual técnico você gostaria no Coringão. Dorival Júnior, Tite, Luiz Castro. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja nós, que vocês tenham uma boa Páscoa, né? Domingo, a ressurreição de Cristo, né? Por sinal, morreu por nós. Quem que morre por nós hoje? Quem que faz alguma coisa pela gente? Né? Quem que dá a vida, né? Quem que faz isso? Eu não gosto de ficar falando muito sobre essas coisas aqui na televisão, até porque vocês estão todo mundo aí. Hoje é feriado. E as pessoas às vezes não se importam muito com isso. As pessoas se importam em ganhar ovo de Páscoa. Quem que foi o desgraçado, o mentiroso, que inventou essa porra de ovo de Páscoa? Que você tem que ganhar ovo de Páscoa. Tá caro. Não é verdade? Tá aí que caro. os caras viraram bilhões e bilhões de reais por causa do ovo de Páscoa. Quem que foi? Você acha que Jesus comeu ovo de Páscoa, velho? Malemar, Jesus comeu um ovo de galinha. Não é verdade? Ovo de pato, talvez. Mas aí fica essa... Tá tudo bem. Só a criançada gosta de ovo de Páscoa, vamos fazer ovo de Páscoa que tá tudo certo e misturado. Parabéns a Renata Fã aí, a maior apresentadora desse país. Estamos aqui nesse estúdio incrível da nossa querida Ortiz, né, maravilhosa. É assim, ó, sabe que quando acontece qualquer coisa no Corinthians, eu sou uma pessoa que tenho determinadas informações, eu converso com as pessoas, muitas pessoas ligam para mim. Por exemplo, Dorival Júnior não ligou para mim, não ligou para você? Tô sabendo ainda não. Ligou pra você? Não. Oficialmente. Então é o seguinte, tá tudo certo também, mas também quando assumir o Corinthians ele precisa ligar pra mim. Porque vai tomar pau. Não é porque meu amigo há 30 anos vai tomar cacete, irmão. Se fizer a coisa certa. Mas o que eu sei, e aí é uma coisa que, não é o que eu sei, o que todo mundo tá dando também, é que há uma dúvida de 3 treinadores aí. Que é o Dorival Júnior, primeiro é o Tite. Não é o Dorival Júnior. Primeiro é o Tite. Não é o Dorival Júnior. Pode ser até que o Dorival Júnior seja o treinador do Corinthians. Mas o primeiro nome é o Tite. Até por ser o maior treinador da história do Corinthians, por ter negado o Corinthians 4 vezes, aí é uma visão dele, não é verdade? E todos nós temos o direito de achar aquilo que é bom para nós, para nossa família, tá tudo certo. E o terceiro é o Luiz Castro, que é bem distante. Bom nome. Bem distante. Bom nome. Que é um ótimo nome. A gente gosta dele, né, Veloso? É bom nome. Eu acho ele um baita do treinador. Zé Ferreira Neto, comentarista, apresentador dos donos da bola, eu traria o Luiz Castro. Que eu acho que o Tite tá... Não sei o que acontece com ele, Dorival Júnior sai da seleção, faz um péssimo trabalho. E aí... Só que tem uma coisa do Dorival, da grandeza dele. Dorival faz bom ambiente. Dorival é um baita treinador. O filho dele é gente finíssima. O auxiliar dele é melhor que os dois. O auxiliar é melhor que o Dorival e melhor que o filho. Que o pica-pauzinho. Entendeu? Você tem o Dorival, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, campeão da Libertadores, já dirigiu o Santos, já dirigiu o São Paulo. Palmeiras também, não. Palmeiras também. Palmeiras? Ele que faz o Palmeiras escapar do rebaixamento de 2014. E é um bicampeão paulista. Então é um treinador monstruoso, Dorival Júnior. Eu só não sei se ele tem panca. Eu também acho. Eu não sei, sinceramente, eu estava conversando com um grande amigo meu, com um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, conversando, estava escutando vocês do camarim de vocês lá. Eu estava sentado lá, falei, eu não sei se ele tem panca. Eu não sei se você tem panca, Dorival, de você aguentar a pressão, aguentar o pau. Porque no Corinthians, por exemplo, vocês jogadores aí, vocês não estão concentrando, vocês não concentram, treinador não concentra. Jogadores, Carrilho, faz 3 jogos que anda em campo. Por que o Carrilho anda em campo nesses últimos 3 jogos? Será mesmo que é só por causa dos jogos? Ou será que vocês estão saindo muito? Porque quando o treinador cai, quando uma comissão técnica cai, os caras começam a vazar um monte de coisa pra gente, sacou? As pessoas ligam, as pessoas falam, as pessoas colocam os problemas
que acontece no dia a dia, que não é colocado lá quando você está ganhando, que você ganha o Campeonato Paulista, quando você ganha os jogos. Aí quando perde e quando você é mandado embora, quando as pessoas são mandadas embora, muita coisa é colocada aí. Tipo, vamos lá, Mateuzinho, Carrilho, por que vocês estão andando em campo? O que está acontecendo? Como é que o Garro pode ficar 50 dias sem jogar futebol por causa da tendinite que ele tem do joelho? Mas ninguém viu isso antes. Vocês não planejaram isso? Aí manda embora o treinador, a comissão técnica toda, né? E o que estão falando agora? E que todo mundo está falando? Porque a gente já sabia disso. Vamos lá. Aí quando o Memphis vem e dá uma entrevista firme, forte, e que eu acho que isso é porreta, eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que quando o cara fala a verdade, independentemente do poder dele, que tem aqui um monte de gente aqui, ó. Tem um monte de gente que é camareira, tem os caras que são da maquinista. Pô, às vezes vocês têm medo, pode mostrar eles todos aí. Às vezes vocês têm medo de falar aquilo que vocês enxergam. E quem mais enxerga os problemas aqui são eles. Porque eles que estão no dia a dia, meu irmão. Mas às vezes vocês têm medo de falar porque vocês têm medo de perder o emprego, que eu também tenho. E às vezes você vê uma coisa errada, pô, o cara tá fazendo aquilo ali. Pô, o cara tá fazendo aquilo ali. Pô, o cara tá fazendo aquilo ali. Mas será que o chefe não viu, meu irmão? Aí o chefe é grandão, né? Aí o que o chefe vai? Manda alguém embora para mostrar poder para os outros. Mas se tivesse um ambiente bom, onde fala assim, ó, pô, o que aconteceu ali? Pô, aquela câmera ali tá com problema ali. Pô, será que dá? Vamos arrumar. Ô, será que aquele negócio ali do cabo tá certinho ali? É a mesma coisa que o futebol. Não tem diferença nenhuma. Por que quando os caras são mandados embora, a gente fica sabendo, e eu tô sabendo, pô, que os caras estão andando em campo. Pega os últimos jogos do Carrilho, do Mateuzinho, do time do Corinthians, morto dentro do campo. Morto. Ô, você acha que eu nunca saí pra noite, irmão? Você acha que eu nunca saí? Você acha que eu nunca fiz isso? Você acha que eu nunca fui cobrado por isso pela imprensa? E principalmente aqui dentro, do mundo de Zé Ruela, que hoje está tudo morto. Está tudo arrebentado. Quem que está aqui? Eu, Veloso, Souza, Maravilha, 20 anos. Por quê? Porque aqui, meu irmão, a parada é outra. Então, quando tem aí, agora, o que veio aí? Ah, o Memphis falou, Veloso, Souza e Maravilha, tudo aquilo que ele já tinha falado lá dentro. Também. Ele já tinha reclamado. Ele já tinha exposto. Ele já tinha colocado isso. E os outros jogadores já sabiam disso também. Mas agora, o que eles falam? Ah, você quer postar o que eles vão falar? E o que vai sair na mídia? E vai sair no GE, vai sair no UOL, vai sair no raio que o parte desses caras todos. Tudo chupinzeiro. Tudo dono de sauna. Esses caras aí. Esses caras que é tudo dono de sauna. Lida com o suor dos outros. Porque eles fazem tudo o conteúdo em cima das nossas coisas, das coisas da Record, das coisas... E aí eles são os caras. Tá bom, então. Seus donos de sauna, chupa-sangue, cambada de morcego, desgraçado, cambada de filho de uma égua. Aí, meu irmão, agora vai sair, ó. Quer apostar que vai sair? Pô, não dava treino pra defesa. Não fazia treino pra defesa, por isso que tomava muito gol. O Memphis falou que era pra jogar por dentro, perto do Rio Alberto. E agora vai jogar, porque o treinador vai colocar. O Orlando, que foi um zagueiraço, dava pau em mim, batia em mim pra caramba. Eu conheço o Orlando, tá louco? Eu jogava no Ituano. Jogava zagueirão que dava cacete, é do Sub-20. O Nenê, que é outro auxiliar dele, que foi um baita do zagueiro também. Gente boa, né? E são eles... Quer apostar que vai mudar? Quer apostar que daqui a pouco eles vão falar assim, Veloso? Ah, a gente não treinava. Ah, não tinha ambiente. Ninguém conversava com a gente. Ah, o Emiliano não conversava. Ah, o Ramon Dias não sei o quê. Outro paneleiro. Né? Sou paneleiro. Só conversava com fulano, com ciclano. Mas eu sei, jogador. O que vocês fizeram nesses últimos tempos? O que deu errado que o Eduardo Batista falou ontem? Que ele falou assim, ó, o que nós fizemos? O que nós fizemos de bom? O que nós faz de bom aqui nos Donos da Bola, que a gente se dá bem, e a nossa audiência, toda vez que pega da Renata, e muito obrigado ao Jogo Aberto, que deixa a gente sempre na cara do gol, porque é duro pegar de 0, né? Você pega de 0, você precisa ir para 1, você tem que suar sangue, meu irmão. Então a Renata sempre deixou muito bem para nós aqui, e a gente sempre sobe.
de audiência. Qual que é a força nossa aqui? O Maravilha fala o que ele quiser, o Souza, você, mas em conjunto. O que o Corinthians teve de conjunto para ganhar o Paulista, para ganhar os 9 jogos? Será que esses jogadores estão se condicionados na parte física, na parte médica? Será que é só o Emiliano mesmo? É só o esquema tático, então? Não é a noite? Não é as coisas que fazem fora? É só o Matheus Donelli que é o culpado. O Corinthians não ganha porque o Hugo não é goleiro. Mas peraí. Porque o Hugo tá machucado. Pera, não tá certo, né? Por que só a defesa toma gol? O que você falou outro dia, Souza? Que começa da onde? Começa do ataque. E quem que joga no ataque do Corinthians? Yuri e Memphis. Roberto e Memphis. Vocês dois estão fazendo aquilo que tem que fazer? Porque se eu botar os números do Memphis em relação aos clássicos e aos gols que ele tem, é muito pouco. Do Roberto, não. Do Roberto, não. O que a gente sempre falou em relação ao Memphis e ao Roberto e o Garro? Pô, um ajuda o outro e faz. Mas o que aconteceu? Por que o José Martínez faz pênalti idiota? Por que o Ranieri jogou mal esses últimos 2 jogos, mas é um craque de bola e tudo bem? O que está acontecendo? É o Breno Bidon que joga? Quem que é que joga? Então a culpa é só do Donelli. O Donelli não tem o braço que tem o Veloso e que não tem o Hugo. É óbvio, pô. Se tem o Hugo no gol, o Hugo tem muito mais... Envergadura. Envergadura e tem 2 metros de altura. É óbvio que o Hugo poderia fazer a defesa. Agora é o menino que é culpado. Legal, então. Tá tudo certo. O salário de vocês estão atrasado? E aí vem para os 3 treinadores. Qual dos 3 treinadores, para você Veloso, para você Souza, para você Maravilha e para vocês que chupa sangue aí, que fica tudo sentadinho no coiso e pega tudo dos outros, né? E eu fico bravo com isso, mas não fico mais também, porque eu já entendi que a gente aqui é corte para todo mundo e a gente aqui é tudo que a gente faz e tá tudo... a gente tem setorista nos donos da bola. E que tá tudo bem, tá tudo certo. Que, por sinal, tem setorista. O cara edita tudo que nós estamos falando. E, pô, você vai falar uma coisa, você falou uma merda, você falou uma coisa errada, você brincou. O cara já corta nós, já bota pra ele lá. E que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. E se o Ferreirinha fizer os 10 gols, eu vou vir de tanga aqui mesmo. Nossa. E vou vir com enchimento, irmão. Eu vou vir com enchimento, porque eu não vou passar vergonha. É o assunto mais comentado hoje. Pode dizer pra vocês, eu tô fazendo musculação. Eu sei. Tô fazendo musculação. Já começou, já. E tô fazendo aquelas negócio artificial porque eu sou branco igual leite. Sou brancão. Bronzeamento. É bronzeamento artificial. Vou fazer o bronzeamento artificial. Dos três. Se você fosse o presidente do Corinthians, quem que você colocaria pra você? Luiz Castro. Rápido e eu certeiro. também, Luiz Castro. Rápido e Mas certeiro. sem errar o Luiz Castro. Dos 3, se você for olhar um tiro certeiro, eu acho que todos têm risco, né? Treinador a gente sabe como é que é, né? Administrar elenco não é fácil. Mas se fosse uma margem de erro menor, acho que eu iria no Luiz Castro. Mas como acho difícil essa realidade para o Corinthians, o Dorival acredito que seja um ótimo nome também. Souza? Craque, eu iria de Tite, pela história que ele tem no clube, apesar de ter negado algumas vezes. É um cara que a torcida conhece já conhece o trabalho. E outra coisa, ele conhece o Corinthians. Então, na minha opinião, como ele já conhece Talvez o clube, por isso que ele não vá, né? Por conhecer. Por isso que ele tá caindo fora. Por isso que ele tá caindo fora. Mas eu iria de Tite. Você iria de Tite. Pra você, Maravilha. Olha, eu acho que o português seria bom, porque... Eu também. Tem que ser, no Corinthians, com esses jogadores que ganham salários altíssimos, tem que ter um cara que tenha muito comando para que o Corinthians possa jogar. E o Dorival é aquele paizão, né? Nós vamos fazer a final, estaremos lá, estaremos aqui. E nesse ambiente que o Corinthians tem hoje, onde você disse muito bem que o Memphis Depay já tinha conversado com o grande Ramon Dias, tá errado aqui, tá errado lá. E quando perdeu, ele falou, agora eu vou colocar no ventilador. Que eu já falei com esse cara 20 vezes, ele não muda o time, por isso que aí ele falou, falta, sabe aquele dedinho para você empurrar o cara? Então, Ramon Dias, que também não tem jogado nada, hein? Eu penso no Luiz Castro. Eu acho que o Luiz Castro é um treinador mais porreta. É mais eu acho que ele é enérgico. Eu acho que ele é um treinador taticamente monstruoso daquilo que ele fez. Bom treinador. É um cara que vem e vai fazer aquilo que está na cabeça dele. Essa é a ideia minha. Ele, pelo aquilo que eu sei... Acho que o risco é ele pode abandonar o trabalho como fez no Botafogo. Então. Mas o Dorival Júnior também abandonou no Ceará e foi pro Flamengo.
Abandonou o São Paulo para a seleção. Abandonou o São Paulo para a seleção. Não é abandono, vai. Não, abandono. Não, São Paulo seleção não é. Ele O contratou Tite largou os o caras. Corinthians para ir na seleção, o Vanderlei largou o Corinthians para ir Todo pra mundo seleção. sai. A seleção é uma outra coisa. Tudo bem, Não, mas mas largou. Não, Mas largou. Mas convocou o Rafael depois também, nunca mais convocou. Não, é mentira minha? Não. E é, o, É mentira mais- minha? Eu tô falando mais mentira? feito. Ele convocou o Rafael, não convocou? Convocou. Levou de nós depois? Não. Não. Então, se você... Pô, você levou o Pablo Maia, levou depois? Não, né? Então, pra mim, o Tite que tá aí, com a camisa da seleção, com o Richarlison, que o Tottenham ganhou o jogo ontem, tá na semifinal da Copa da UEFA, o Tite, pra mim, ele é o primeiro nome que os caras pensam lá. Até por causa do torcedor. E aquela baboseira, babaquice de um monte de otário que fala assim, olha, porque eu não perdoei ele, porque ele disse 4 vezes. Mas por quem que é? Ninguém é O obrigado a aceitar nada. Corinthians não é do... Corinthians é da torcida, irmão. O Dorival, então ele só tá ganhando do Dorival, porque o Dorival foram 3. Foram né? 3. E o Tite 4. Tite 4. Estão disputando. Qual o problema? Naquele momento não era pra ir, achou que não deveria ir, tá tudo certo. O Tite hoje seria o nome mais forte em relação ao que acontece aí. Mas, pelas informações que todo mundo tá dando, que a gente já falou, ele talvez não queira assumir essa bronca nesse momento. Ele quer para a Europa. Mas ele, o que eu sei... Quer pra Europa. O que eu sei é o seguinte, ele já acertou, pelo menos o que eu sei, tá? Ele já acertou com o time da Arábia já, o Tite, meio do ano. Meio do ano. Ele já vai para a Arábia janela. no meio do ano. Essa é a informação que eu tenho, que o Tite já está na Arábia no meio do ano. Ele vai ser treinador lá, então por isso que ele não vai aceitar o Corinthians. Tá aí o Mário Gobi, né? Tá aí o Dorival Júnior. O Tite é o nome lá. Mas aí... Eu não o gosto Cori- mais do nome. Eu- Eu não gosto. Por que você não gosta, Veloso? Porque os últimos trabalhos do Tite foram péssimos. Por isso que você está sendo um dos grandes documentaristas do país. Você viu o que ele fez na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo? No Flamengo. Na seleção brasileira, eu ia chegar no Flamengo também. Na seleção brasileira, onde que ele tem um leque aí de jogadores muito capacitados, ele não conseguiu. Embora a gente saiba das dificuldades da CBF, mas enfim, ele é o treinador. Se ele aceitou as condições lá também, o problema é dele, a responsabilidade é dele. E no Flamengo também. Tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Fez nada. Nada, Nada, também. nada. Então, Não deixou dá. legado nenhum. O Tite hoje, por isso que ele está parado há um tempo também. E não vai ser Eu contratado tava até para a pensando. Europa, só se for no Jardim Europa. Se o Dorival acertar com o Corinthians, o que sobra para o Tite no Brasil? Talvez o São Paulo. Talvez o Talvez. São Paulo. Porque o Atlético não Talvez. pega. O Atlético não pega. Cruzeiro não pega. Palmeiras não pega. Palmeiras Flamengo não pega. Flamengo não pega. Então- Vasco ele não vai. O Corinthians, se acertar o Dorival, não vai também. Então sobra poucas opções aqui no Brasil para o Tite, que é o treinador que está embaixo. O que você pensa do Tite Souza? eu- Tá tirando ranha do Não, coisa? tô Souza? não, tô Tá não. tirando cutícula? Tem uma pelinha Ah, mas que eu quer fui tirando tirar. cutícula, então você vai Não. numa pessoa que tira cutícula, né? Não, Vai não, numa não. manicure. Pô, você vai numa manicure ou num pediatra, né? É? Eu jogar o Mauro. O Mauro não. O Dinei falou, Dinei? ô, precisando do... Pediatra. Precisando cortar as unhas, eu vou no pediatra. Falei, não é melhor ser no podólogo? Acho que no podólogo é melhor você ir, hein? Ô, craque- Ô, Dinei, você, Dinei, é um monstro. Você fala a verdade pros caras aí no Corinthians que eu sei, Dinei. Um beijo no coração, você tem 3 títulos brasileiros. Seu pai foi um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Você é gavião, você foi torcedor. E eu, Dinei... Quando eu morava aí, quando eu ficava aí jogando no Corinthians, eu fui lá do terrão assistir os meninos do Júnior jogar. Aí eu vi um moleque jogando com as pernas tudo tortas. Eu cheguei pro Nelson e falei, Nelson, tem um moleque lá que joga lá que é a barbaridade. Pode trazer ele. Traz ele pra treinar com nós. Pum, virou um dos grandes ídolos do Corinthians, o Dinei. E aí, o Craque, Tite? eu iria de Tite porque ele tem uma história no clube, já conhece o clube como é que é, entendeu? Você próprio disse na sua abertura que... O que eu disse na minha abertura que eu nem lembro mais? Mas eu vou te lembrar, você disse que não Veloso. sabe se o Você fez Dorival... um pupurri, você É. fez um pupurri. Você disse que o Dorival não sabe se o Dorival tem panca de dirigir o Corinthians. Eu tenho medo, assim, ó, tô falando Então- agora, o que o Dorival saiu do Ceará, Dorival foi pro coisa, Dorival deixou o Flamengo deitar nele depois que ele foi campeão. E aí, ele sai por baixo,
na seleção brasileira. E muito por baixo. Bem por baixo. Você tem panca de aguentar a pancada? Você tem panca de chegar Mas lá ele no não tem Corinthians essa panca, e fazer aquilo que tem que ser feito? Não Você tem. tem panca pra isso? É isso que o Dorival Júnior... Esse é o meu receio. Então, aí o Tite, como já sabe como funciona o Corinthians, já trabalhou muito tempo lá, tem uma história bonita no clube, eu iria dele. Porque se você traz o... Claro, eu concordo com o Veloso que todos os treinadores que chegar agora vai ser uma aposta. Porque não adianta a gente... Não, eu também acho que Tite, eu acho que... Não, é aposta, não sei o que eu entendi, não sei se tá certo o que eu entendi. Eu acho que todo treinador que chega... Difícil, uma incógnita, Mas quando Sabe o você que tem vai um acontecer? nome igual o Dorival Júnior, quando você tem um nome igual o Luiz Castro, quando você tem um nome igual o Tite, é diferente de você contratar o Eduardo Batista, que estava aqui ontem. Os três nomes- diferente de contratar o Zubeldia, que tem 2 títulos pequenininho e tá num grande time. Olha lá o Dorival, quase caiu. Mas ele caiu antes aí. São Depois ele caiu depois mesmo. São 3 treinadores acima da média. É, meu. Qualquer um Que dos chega 3 com que nome. chegarem vai fazer um grande trabalho. E o Dorival, né, Souza? O Dorival nos clubes. Campeão no Flamengo. Aí o Flamengo mandou embora, foi no São Paulo, campeão no São Paulo. E aí seleção brasileira. Aí agora Aí, porque os aí- caras- aí volta pro aí ele mercado. não fez caras aquilo não que botam deveria fé ter nele. sido feito. Aquilo que você, Dorival Júnior, deveria ter feito, você não fez na seleção. E não fez mesmo. Mas seleção não é fácil. seleção não é difícil. Mas o Dorival... Não, tira isso aí, gente. Isso aí é feio, cara. Isso aí não é legal, isso aí que os caras fazem com o Dorival Júnior. Não, isso aí, pô, todo mundo escorrega. Eu, por exemplo, eu tava fazendo um comercial, acho que é hoje que vai entrar ou não? Não sei quando que vai entrar. Da Netflix. O pessoal da Netflix ontem, não foi? Eu tava fazendo, os caras botou 2 coisas aqui. Eu tava pensando que era de papelão. Aí os caras falaram, ó, faz o negócio do seu jeito, Neto Pá, que é negócio de luta, WWE, que é luta livre. E que vai passar na Netflix. Aí, vocês botar de novo, eu tiro 6 aí do ar. Eu tiro 6 do ar. Não, vou botar, isso é chato, é feio fazer isso aí. Né? Aí eu fazendo um negócio, não sei o quê. Aí o cara falou, Neto, dá uma ênfase legal, aí é legal, porque vai ser briga. Aí eu, Bem descontraído. Pai, a hora que eu viro pra cá, tem uma outra câmera, eu... Pum! Quebrei o dedo, quebrei a mão. Porque eu pensei que era papelão. Tá inchado. Eu pensei que era papelão, aí eu quebrei a mão latino ontem. Eu não vi que eu tinha quebrado na hora. Como eu dei, tinha muita mulher da agência, os caras, eu fiquei com a dor, né? Fiquei com a dor. Não, fiquei Engoliu a dor. Não, juro, eu quebrei a mão. Aí eu fiquei com a dor aqui, porque, né? Eu não quis, né? Aí, tá aqui, ó. Eu quebrei aqui, ó. Quebrei aqui, ó. Nossa, como tá inchando. Eu quebrei, tá quebrado, eu quebrei. Ah, que médico, eu quebrei, mas eu vou falar uma coisa pra você. A pancada que eu dei com a canhota, meu irmão. Cuidado, que eu sou bom de briga, hein? E tá quebrado e tá tudo certo, irmão. Aqui é nós, é Corinthians, truta. Então é isso, Efel, Neto aí, falando do provável técnico do Corinthians. Ele que é amigo do Dorival, né? Falou que uns 30 anos já amigo do Dorival aí. E o Luiz Castro, cara, o Luiz Castro não me agrada muito, não. Vou ser bem sincero. Foi bem com o Botafogo, mas o Botafogo tinha um time também bom. E que ele montou o Botafogo que ele queria, né? Ele pediu as peças lá que ele queria. Não me agrada, não entende que é o Corinthians. Ah, mas o Dorival também não entende. Mas o Dorival é brasileiro, jogou várias vezes contra o Corinthians. Já elogiou a torcida do Corinthians. Então, é um cara que, mano, ele vai chegar, ele vai ajeitar a casinha, vai ajeitar o time. Principalmente a defesa. Claro, nossos defensores, nossos zagueiros, Flex Torres, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, não são os mais confiáveis. Mas se você conseguir armar um sistema defensivo ali legal, bem fechadinho, dá pra melhorar. Cara, quantos times aí pequenos, cara, conseguem armar uma defesa sólida? Eu venho jogar contra o Corinthians aqui, os caras ficam lá armadinho, certinho, defendendo. Só o Corinthians que não consegue, cara. Não é possível que esses zagueiros sejam tão horríveis assim que nem com esquema montadinho não consiga defender legal. Vai entender. Então o Dorival chegando, só não sei se ele vai... Cara, ele gosta de jogar com pontas, né? O Corinthians não tem jogadores de ponta. Talvez só o Thales Magno, só que não teve velocidade. Drible ele tem, só que ultimamente nem driblar ele tá conseguindo, mas... Vamos ver o que vai ser agora no final da tarde. Pode ser que surja a bomba aí. E o Corinthians anuncia o Dorival como novo técnico do Corinthians, hein? Então deixa o like, comenta aí o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal para você não perder nada do Coringão. Notícias do Corinthians todos os dias aqui pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.